Fim das chuvas e muito calor. Confira a previsão do tempo para esta semana. A zona de convergência do Atlântico Sul deve perder força no Brasil. Ao longo desta semana, a zona de convergência do Atlântico Sul (SCAS) segue atuando sobre o país. O fenômeno causa pancadas de chuva e espanta o calor sobre a região centro-oeste, embora o oeste de Goiás e o Distrito Federal continuem com tempo mais firme, assim como outros estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta terça-feira, 4. No entanto, as chuvas já reduziram bastante de intensidade em estados que estavam sendo bastante impactados pela chuva. Em Minas Gerais, chove apenas no Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia, o tempo firme predomina, apenas com pequena possibilidade de chuva fraca. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. A partir de sexta-feira 7, uma região de alta pressão começa a ganhar abrangência sobre o país. O fenômeno inibe a formação de chuvas em diversos estados e faz o tempo voltar a ficar firme e seco. A SCAS passará por um processo de dissipação. Ainda há possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde, especialmente no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ainda assim a maior parte dos municípios do centro-sul do país registrará tempo mais firme. No sábado 8, a maior parte do país registrará tempo firme, aberto e ensolarado. Há possibilidade de chuvas fracas e pontuais no leste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Por causa dos ventos que transportam a umidade do oceano, os acumulados baixos não causarão transtornos para a população. Chuvas mais intensas serão registradas somente na região norte do país e parte do Nordeste, mais especificamente litoral norte, Maranhão e Piauí, por causa da atuação da zona de convergência intertropical. Calor vai aumentar. O tempo se mantém similar no domingo 9, com tempo firme na maior parte do país ao longo de todo o dia. As temperaturas começam a subir, mas ainda não atingem patamares extremos. No geral, as máximas durante a tarde giram em torno de 30 graus Celsius a 35 graus Celsius na maior parte do país. Apenas no Rio Grande do Sul temperaturas superiores podem ser registradas ao longo do fim de semana. As máximas chegam a valores próximos ou superiores aos 40 graus Celsius, especialmente no extremo oeste do estado, em municípios como Uruguaiana, Alegrete e Maçambará. A tendência de tempo firme e quente pode continuar ao longo da semana que vem, com o aumento das temperaturas em todo o país. Leia. Vórtice ciclônico vai ajudar a inibir as chuvas em boa parte do Brasil. Com o fenômeno, as temperaturas devem ficar acima dos 30 graus Celsius até o fim de semana. Nos últimos dias, a zona de convergência do Atlântico Sul (SCAS) tem predominado sobre vastas áreas do Brasil, desde a região norte até o litoral do sudeste. Esse fenômeno, típico do período de chuvas, é vital para a manutenção dos níveis dos reservatórios de água. A SCAS é apoiada por sistemas meteorológicos como a Zona de Convergência Intertropical, a Alta da Bolívia e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAM), que garantem sua persistência. Entretanto, o site Meteored prevê uma mudança nos padrões atmosféricos nos próximos dias. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. O enfraquecimento da Alta da Bolívia redireciona a umidade para o oeste do Brasil, o que desloca as chuvas para o sul do país. As precipitações ocorrerão nos estados do sul, do centro-oeste e do norte, além de em partes do sudeste, como sul e oeste de São Paulo e oeste do Triângulo Mineiro. Apesar do potencial para chuvas intensas, elas serão isoladas. O VCAM sobre o centro-leste do Brasil é o principal responsável por essa mudança. O fenômeno atua como uma barreira, o que dificulta a progressão de sistemas para o sudeste e nordeste. Curiosamente, o mesmo sistema que antes canalizava a umidade para o sudeste, agora inibe a formação de nuvens de chuva. Temperaturas podem aumentar com inibição das chuvas. Isso ocorre por causa dos movimentos de rotação nas altas camadas da atmosfera, que provocam a descida do ar em seu centro, o que inibe a formação de nuvens de chuva. A imagem meteorológica atual mostra a ausência de nuvens sobre o centro do país. Isso mostra a atuação do VCAM e o consequente aumento de temperatura. Com o movimento do VCAM, a alta subtropical do Atlântico Sul, ASAS, também se desloca. Durante a semana, a borda da ASAS se posicionará no leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia, o que contribui para uma configuração de bloqueio atmosférico temporário.
Embora se espere uma redução nas chuvas no centro-oeste, no sudeste e no sul da Bahia, o fenômeno não será classificado como um bloqueio prolongado por causa da sua breve duração prevista. A influência do vulcão, junto com as asas, deve persistir até o fim de semana. Essa condição elevará a temperatura acima dos 30 graus Celsius. Depois do domingo 9, o sistema deverá se enfraquecer sobre o continente, o que permite o retorno gradual das chuvas isoladas. Leia também. Fim das chuvas e muito calor. Confira a previsão do tempo para esta semana. A zona de convergência do Atlântico Sul deve perder força no Brasil. Ao longo desta semana, a zona de convergência do Atlântico Sul (SCAS) segue atuando sobre o país. O fenômeno causa pancadas de chuva e espanta o calor sobre a região centro-oeste, embora o oeste de Goiás e o Distrito Federal continuem com tempo mais firme, assim como outros estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O site Meteorade divulgou a previsão do tempo nesta terça-feira, 4. No entanto, as chuvas já reduziram bastante de intensidade em estados que estavam sendo bastante impactados pela chuva. Em Minas Gerais, chove apenas no Alto Paranaíba. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia, o tempo firme predomina, apenas com pequena possibilidade de chuva fraca. Mas leia mais notícias de Brasil em Oeste. A partir de sexta-feira 7, uma região de alta pressão começa a ganhar abrangência sobre o país. O fenômeno inibe a formação de chuvas em diversos estados e faz o tempo voltar a ficar firme e seco. Ascas passará por um processo de dissipação. Ainda há possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde, especialmente no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ainda assim a maior parte dos municípios do centro-sul do país registrará tempo mais firme. No sábado 8, a maior parte do país registrará tempo firme, aberto e ensolarado. Há possibilidade de chuvas fracas e pontuais no leste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Por causa dos ventos que transportam umidade do oceano, os acumulados baixos não causarão transtornos para a população. Chuvas mais intensas serão registradas somente na região norte do país e parte do Nordeste, mais especificamente litoral norte, Maranhão e Piauí, por causa da atuação da zona de convergência intertropical. Calor vai aumentar. O tempo se mantém similar no domingo 9, com tempo firme na maior parte do país ao longo de todo